Salve família, sejam bem-vindos a mais um dia de estudo, mais um momento da gente se conectar com Deus, se conectar com a palavra e fazer o nosso culto racional, né? Buscar a Deus através do entendimento do Evangelho. Hoje a nossa leitura vai ser de Marcos, o capítulo é o 4. Para quem tem acompanhado a sequência, a gente já leu o livro de Mateus, estamos no livro de Marcos, seguindo a sequência do Evangelho, para que a gente possa ter o entendimento de todas as histórias que tem no Novo Testamento, né? É, Muitas palavras fortes reveladas, uma missão muito grande que a gente tem, uma responsabilidade que a gente tem, porque a palavra diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E é por isso que a gente faz esse culto racional, né? Para a gente poder edificar o reino em sabedoria na terra, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus, né? Porque, como a gente vê, é, na própria palavra de Deus, o Evangelho diz, né, que quando Jesus ele fala sobre essas coisas, ele diz que no fim dos tempos muitos viriam em nome dele, né, fariam obras tão grandiosas quanto as dele, mas que na hora de passar essas obras no fogo, essas obras não teriam valor para Deus, né? Elas seriam queimadas como obras de madeira, né? E aquilo que tem valor para Deus purifica pelo fogo, né? Então é muito importante, irmãos, a gente entender que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Nós somos o templo onde o Espírito Santo habita. Embora a gente não tenha compreensão muitas vezes disso, mas a nossa respiração é uma manifestação do Espírito na nossa vida, né? O fato da gente respirar e acordar respirando com vida vem do Espírito, da gente viver, né? O Espírito vivifica a gente, né? Então, quando a gente passa a ter esse entendimento, a gente entende que o nosso corpo é um templo, né? Que é habitado pelo Espírito Santo. E para a edificação desse espírito é que a gente faz o culto racional, né? Porque assim como para poder sobreviver a gente come a comida, né? A gente se alimenta, a gente bebe água para poder se hidratar, como é que a gente faz para alimentar o espírito? É através da palavra de Deus, né? Então, lembrando que toda vez que a gente vai começar esse estudo, a gente sempre fala e comenta para tirar as distrações, para deixar tudo para trás, né? De um certo momento, tirar as distrações, abaixar o volume das notificações, fechar as abas do seu navegador aí se você está vendo no computador, as abas que estão fazendo algum tipo de barulho, que estão te distraindo, porque como a gente viu, né? Em várias pesquisas científicas já apontaram que quando a gente se distrai, a gente demora cerca de 20, 25 minutos para poder recuperar aquele foco no que a gente estava fazendo, né? Então imagina hoje como a nossa juventude, como as nossas pessoas estão sendo bombardeadas de informação através de notificação, né? É por isso que cada vez mais as pessoas têm perdido foco tão rápido, não conseguem se concentrar mais de 20, 30 segundos em alguma coisa, é, tem muita dificuldade de construir um raciocínio mais elaborado, né? As pessoas tendem a ser mais imediatistas, mais reativas, porque o nosso cérebro está sendo treinado através da tecnologia para isso, né? Não que a tecnologia tenha sido feita dessa forma, mas o uso dela, como estamos usando hoje, né? Como meio comercial, como as próprias redes sociais, impulsionando, reduzindo o conteúdo, apresentando cada vez vídeos mais curtos, faz um famoso shorts, né? Percebe-se que a capacidade de retenção das pessoas tem diminuído, né? E isso eu vejo até nos vídeos aqui no YouTube, né? As pessoas têm muita facilidade em assistir uma coisa que demora 1 minuto, mas elas não conseguem manter concentração e foco em coisas que demoram 15, 20, 30 minutos, né? Muitas vezes como esse estudo aqui acontece, né? Então, sabendo disso e reconhecendo que isso é um problema e que nós podemos resolver através do estudo da palavra, que a gente decidiu fazer esse movimento, entende? Para que a gente possa junto reconstruir essa capacidade de refletir e meditar na palavra, né? Para que a gente possa ler, interpretar o que a gente está lendo. De repente, algum texto que a gente não conhece, a gente pesquisa, né? O que que significa aquela palavra. Porque muitas vezes a gente não vai ter todas as respostas, né?
Até porque Deus falou que ia esconder a sabedoria para que as pessoas procurassem, né? Então não é só lendo o livro que a gente vai ter esse acesso, né? É pedindo o derramar do Espírito Santo, né? Então toda vez que a gente vai fazer um estudo bíblico, a gente tira as distrações para focar, mas a gente pede ao Espírito Santo que ele revele ao nosso coração as palavras que a gente precisa ouvir, né? Então sempre a gente faz no estudo, e se você já está acostumado, a gente sempre deixa um capítulo, ou melhor, um versículo daquele capítulo, que é para que a gente possa reforçar aquela ideia, que é para a gente usar ele como uma âncora, né? Então, por exemplo, hoje no capítulo de Marcos, a gente vai ver no capítulo 4 que são 41 versículos. E dada a capacidade que esse texto tem de conversar conosco, eu garanto a você que o versículo que chama a minha atenção pode ser diferente do que chama atenção para você. Então, se a gente faz esse estudo junto, se eu marco um versículo, você marca um versículo e você coloca isso nos comentários, a gente começa a olhar para mais pontos de conversão ao texto, né? Então, isso é uma coisa que juntos a gente vai ter uma maior compreensão, né? E é por isso que eu sempre faço aquele incentivo, né? Digita nos comentários, deixa o like, compartilha com alguém, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de estudo e que a gente possa fazer isso de forma consciente e direcionada, né? Porque Jesus falou que a gente deveria meditar na palavra dele dia e noite. E esse é um dos estudos que a gente deve fazer, né? Meditando na palavra, para a gente se encher da graça de Deus, né? Se alimentar do Espírito. Então vamos, sem mais delongas, pedir esse acesso, né? Para que Deus, respirando fundo, entregando esse momento para Ele. Senhor, nós estamos aqui agora nos dedicando a esse estudo como um culto de adoração ao Senhor. Queremos admoestar o nosso coração com a Tua palavra. Queremos que o Senhor seja o nosso guia, que o Senhor ilumine nossos passos, direcione as nossas ações e principalmente que o Senhor manifeste a Tua graça nas nossas vidas. Nós sabemos, Pai, que sem o Teu amor e sem o Teu sustento, nada disso existiria. E que assim como vemos na ciência, Pai, a rotação da Terra não é nem um grau a mais e nem um grau a menos do que o suficiente para gerar a vida na Terra. Os estudos mostram que se a Terra girasse um grau para cima ou para baixo, tudo seria colapsado. Então nada disso é por acaso. Todo o conhecimento que existe à disposição no mundo, Pai, ele vem de Ti. E ele veio para Te servir. Queremos, Pai, entender que o conhecimento não é uma forma de provar a Tua ausência, como a ciência muitas vezes tenta provar a inexistência de Deus e nunca vai conseguir porque Tu existes, nós sabemos disso. Nós queremos usar o conhecimento para revelar a Tua verdade, Pai. Queremos estudar o Evangelho de coração. Queremos nos humilhar diante da Tua palavra e reconhecer que os Teus caminhos são melhores que os nossos. Nós reconhecemos, Pai, que nossos desejos da carne e nossos impulsos muitas vezes nos levam a lugares de dor e sofrimento. Mas, quando meditamos na Tua palavra, nós recebemos o Teu amor e sentimos, Pai, o calor de ser pegos no colo e ser aquecidos como filhos que somos de Ti. Nós pedimos, Pai, ajuda cada um dos irmãos que tem enfrentado batalhas espirituais para seguir fazendo a Tua vontade. Que o Senhor derrame seu Espírito Santo sobre eles também, para que eles tenham força e coragem de se posicionar. Nós sabemos que, como diz o Evangelho, o Senhor não veio trazer flores, mas veio trazer espada e escudo, para que a gente possa batalhar o bom combate. Nós sabemos que a obra é Tua e nós seremos munidos, Senhor, através da Tua palavra, porque como o Senhor também resistiu às tentações com a palavra, nós seremos capazes de resistir às tentações através da Tua palavra. E, como a nova doutrina nos ensinou, seremos capazes também de repreender a doença e repreender os espíritos imundos. Nós queremos, Pai, ter acesso à sabedoria que vem do alto, para que a gente seja edificado como os apóstolos foram, para fazer a Tua obra, como em Pentecostes, que foram levantados, Pai,
levantados com força para fazer sim um mover de Deus na terra, porque nós sabemos que é isso que a terra precisa para viver a tua vontade. Então permita, Pai, e habilite todos nós que estamos conectados por meio dessa palavra e desse estudo, para que a gente tenha cada vez mais força e coragem. Como o Senhor falou para Samuel, seja forte e corajoso, que a gente seja, Pai, forte e corajoso na direção da tua obra, buscando sempre glórias ao teu nome, porque nós sabemos que é sobre o teu nome que todo joelho se dobrará, principalmente o nosso. E é em nome de Jesus que nós te pedimos essas coisas. Amém. Então, irmãos, hoje a leitura vai ser do capítulo 4 de Marcos, que começa assim. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. Então aqui a gente já começa a entender, né? Para não ter aglomeração, ele ia pro barquinho e ficava no barquinho na praia, né? Por quê? Porque as pessoas não tinham acesso ao barco, elas tinham acesso à palavra. Elas não tinham necessariamente o acesso direto a ele, né? Quem tinha esse acesso eram os apóstolos que caminhavam junto com ele, né? E aqui é um ponto bem importante para a gente poder entender, né? Que nem todo mundo tem o mesmo acesso. O 2 continua: ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas e lhe dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu um semeador a semear. Aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Olha só, irmãos. Aqui começa a parábola do semeador em Marcos. E olha que engraçado, o versículo é o 4. Marcos 4, 4. Eu tenho uns 4, 4. E continua assim: e outra caiu sobre pedregais, onde não há muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. O 7 continua assim: e outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu seu fruto. E outra caiu em boa terra. Olha o que diz o 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vigorou ou vingou e cresceu, e produziu 30, outro 60 e outro 100. Irmãos, essa palavra vingou, ela é muito usada na ciência das plantas. Quando uma planta vinga, significa que aquela planta criou raízes e ela vingou, né? Ela conseguiu viver. O 9 diz assim: e disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o que ele está falando no 9. 4, 9, né? Olha que importante esse versículo. Irmãos, ainda que a pessoa não escute, ainda que seja surdo, quando ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual é o ser humano que não tem ouvidos? Para ver como essa palavra é para todo mundo. Ela é para todo mundo. Então pode ser que você em algum momento achou que essa palavra não era para você. Não, mas você tem ouvido? Essa palavra é para ouvir. Olha o que o 10 diz. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. Então, olha só que legal, irmãos. O 10. Quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. Então, olha só, aqui, irmãos, esse 10 aqui, na verdade, esse 10 aqui ele me chamou muita atenção, hein? Porque olha o que aqui está dizendo. Quando estamos só.
ou quando estamos a sós com Jesus, que nós perguntamos as coisas que a gente não entende. Aqui, ele estava ensinando a parábola na frente da multidão, mas os discípulos, quando não entenderam essa parábola, o que eles foram fazer? Quando tiver um momento a sós com Jesus, eles foram perguntar acerca do que estava sendo dito, né? E olha o que ele disse no 11. E aqui o 11, irmãos, isso aqui é uma bênção. Isso aqui realmente é uma bênção. E ele lhes disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora dessas coisas... Deixa eu só terminar aqui de sublinhar para que a gente leia certinho, né? Ó, o 11 começa assim: e disse-lhes: a vós vos é dado o saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam. Olha o que diz o 12. Para que vendo e vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? O que semeia... E aí olha o que diz o 14. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada dos seus corações. Então aqui ele dá a explicação da parábola, né? Então os que primeiro ouviram, vieram e já foi tirado. Da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais são os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Olha só quem que ele está comparando: os que nascem nos pedregais, né? São as pessoas que não têm raiz em si mesmo. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E aqui, irmãos, isso aqui é realmente importante a gente reconhecer que é uma possibilidade. Primeiro, porque Pedro passou por isso, né? Quando Jesus foi preso, a gente viu isso em Mateus lá. Quando Jesus foi preso, o que aconteceu com Pedro? Quando eles disseram: ah, tu andava com ele se escandalizou e jurou que não andava com ele, né? Então Pedro mentiu e negou a Jesus 3 vezes, né? Então isso, mesmo assim, Pedro foi escolhido para andar com ele, né? Mas a gente tem que ter consciência do quê? Que poderemos e seremos perseguidos por causa da palavra. Só que a gente não pode se escandalizar. Porque olha o que diz o 18. Ó. Os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha o outro exemplo de pessoas que ele está dando a respeito da palavra. Aqui, se engana com riquezas e ambições e outras coisas, entrando, sufocam a palavra e deixa ela infrutífera, né? Que são o quê? Cuidados com as coisas desse mundo. E olha o que diz o 20. Os que recebem a palavra, ou os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem. E dão frutos, um a 30, outros 60 e outros 100 por um. E disse-lhes: porventura a candeia para se reter debaixo do alqueire ou debaixo da cama, não vem antes para se colocar no velador? E olha que legal que ele está dizendo aqui, né?
Quando ele está dizendo, porventura a candeia para se meter embaixo do alqueire ou debaixo da cama, ele está falando daquela, aqui a gente pode traduzir, né, como a lanterna, né? A lanterna ou lampião, ele foi feito para colocar debaixo da cama? Não, né? Ele foi feito para colocar na candeia, né? Em cima, onde ele vai poder iluminar tudo, né? Porque se ele ficar escondido, a luz dele não vai ter efeito, né? E assim são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, né? Porque ele fala que serão luz no mundo e sal na terra, né? Porque a gente vai entregar a palavra e a gente vai levar luz ao mundo e sal da terra. A gente vai temperar as coisas, né? Com amor, com sabedoria, com a palavra de Deus, né? Porque nada é encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Olha que legal o 22, né? Que tudo que é feito é para ser feito e para ficar descoberto, será manifesto. Então quem acha que está fazendo coisa que ninguém está vendo, Deus está vendo e vai chegar a hora que vai ser revelado, entendeu? E essa aqui é uma mensagem que Deus tem falado no meu coração aí para algumas pessoas também, inclusive eu, né? Algumas coisas que a gente tenta esconder ou tenta não mostrar para as pessoas serão reveladas e é bom a gente examinar o nosso próprio coração para que a gente tenha acesso a isso e possa se arrepender a tempo, né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o que diz o 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque ele está dizendo, né? Que algumas coisas são ditas em parábolas para que as pessoas não entendam e não compreendam, né? Como a gente viu lá atrás, né? Que é o 11, né? 4:11 diz, né? É isso aí, ó. Olha o que diz o 4:11. E ele disse-lhes, a vós é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão por fora dessas coisas se dizem por parábolas. Então aqui ele está dizendo, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça esses mistérios que vêm do reino de Deus, né? Então olha o que ele diz no 24. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Ou, com a medida que vos medirdes, vos medirão a vós. E ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem se lhe é dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Olha isso aqui, irmãos, que forte que ele está falando no 25, né? Ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso aqui fala muito sobre gestão, né? Sobre gestão de recursos, né? Sobre a gente gerir os recursos de Deus e ter diligência nesses recursos, né? Olha o que diz o 26. E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Olha que legal que Deus está falando aqui, né, no 28. Isso aqui é muito legal porque ele fala a respeito da prosperidade da natureza. E aqui a gente vê a prosperidade da natureza dividida em processos, em etapas, em caminhos. Porque o que ele diz? Porque a terra por si mesma frutifica, ou seja, a terra faz isso por natureza. Primeiro a erva, primeiro a planta cresce, depois a espiga aparece e por último o grão na espiga. Então olha só que existem processos, assim como o da metamorfose da borboleta, né? Que antes de ser borboleta ela era uma lagarta, então ela vira uma lagarta, ela se alimenta, ela entra no casulo, ela passa um tempo no casulo e ela sai transformada em borboleta. Assim somos nós também, né? E essa é a experiência que a gente vive na Terra, né? Nós somos a lagarta através desse corpo físico e a gente vai se alimentar da palavra. E quando a gente estiver no tempo da metamorfose, a gente vai virar a borboleta de Deus, né? Então é muito legal a gente ver esse comparativo da natureza, porque a gente pode trazer para a nossa realidade essa aplicação, né?
Entender que as coisas são feitas através de processos faz a gente acreditar que muitas coisas que a gente vive são necessárias, né? Para que a gente vença os desafios da vida, porque isso é natural, é da natureza isso. O 29 diz assim: E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque é chegada a ceifa. Então, olha só, e quando a gente vai dar o fruto, a gente é ceifado, porque é assim que funciona a ordem natural. E dizia: Aqui assemelharemos o reino de Deus, ou que parábolas o representaremos? O 31. É como um grão de mostarda. E aqui vem a 4:31. Esse texto aqui todo mundo conhece, porque esse texto é muito usado. Marcos 4:31 diz assim: É como um grão de mostarda. O reino de Deus é como um grão de mostarda que semeia na terra. É a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as árvores do céu podem alinhar-se debaixo da sua sombra. Olha que lindo que ele compara ao reino de Deus, né, irmãos? Ele fala que é como uma semente num grão de mostarda, que ela cresce, mas ela é tão pequenininha e ela vai crescendo, crescendo, à medida que cresce, ela vai servindo até as aves do céu, né? E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Olha o que diz o 33, né? Segundo o que podiam compreender. Então, irmãos, Deus derrama a sabedoria, mas segundo a nossa própria capacidade, como ele disse no 25, né? Ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, se você busca, se você procura compreender a palavra de Deus, ao que tem, ser-lhe-á dado. E você terá cada vez mais disso, né? Isso é uma promessa de Deus. E o 34 continua: E sem parábolas nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, olha só que legal, né? Ele contava histórias, mas tudo que ele declarava em particular era aos seus discípulos, né? A sabedoria era diretamente para eles. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava o barco, e havia também com eles, ou com ele, outros barquinhos. E levantou-se grande temporal e vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que ele já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha isso, irmãos. E disse: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Irmãos, esse aqui, esse versículo, ele calou a minha boca quando eu falei que tinha vergonha de gravar os vídeos e de fazer a obra, de vir aqui e compartilhar com você essa palavra. E ele falou: Cara, você não tem fé no que você está fazendo? Você não acredita na obra que você está fazendo? Então não faz. Cadê a tua fé para fazer o que precisa? E isso aqui me ajudou a refletir muito, irmão. Eu acho que esse aqui pode ser o versículo do dia, porque esse aqui realmente mexeu comigo para fazer o movimento, né? Porque esse movimento é um movimento de fé naquilo que eu acredito. E eu realmente acredito que nós podemos sim resgatar a nossa identidade em Cristo. Eu acredito que a nossa nação, ela tem o poder de ser a nação escolhida assim de Cristo. Principalmente porque o nosso país, ele tem um grande volume de cristãos, né? Mas o que Deus quer verdadeiramente é que esses cristãos reconheçam que a gente precisa edificar o reino, né? E não ficar brincando de ser cristão, né?
mas que a gente tem que trabalhar na boa obra e trabalhar com foco e dedicação para que ela seja feita. O 41 diz assim: E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, é nessa hora que as pessoas começam a ter compreensão de Deus, né? Quando ele se manifesta fisicamente. Então ali eles viram Deus calando o vento, né? Calando o mar, porque eles estavam em tribulação. Mas lembra no 35, ó? Ele disse: passemos para o outro lado. Então, irmãos, aqui vai uma sugestão desse 35, né? Se Deus colocou no teu coração a missão e falou: passemos para aquele lado, vai. E mostra a fé que você tem no caminhar até o outro lado. Porque assim como Jesus estava deitado no barco, ele está deitado também na nossa vida tranquilo, porque ele sabe aonde a gente vai chegar, né? É a gente que fica preocupado e fala: Deus, olha o que eu estou passando aqui, tá foda, tá difícil, né? Com o perdão da palavra, né? Tá Freud. Mas o que Deus quer verdadeiramente é que a gente confie que ele está no barco e que ele está dormindo, que ele está tranquilo dormindo no barco. Porque é isso que ele espera de nós, que a gente confie na sua palavra. E é por isso que eu estou aqui entregando ela para vocês, né? De certa forma, como eu sempre falo para vocês, esse convite de fazer um estudo não é que eu queira ministrar o evangelho para as pessoas ou para todo mundo, né? É, na verdade, um incentivo e um estímulo, sabe? De uma coisa que fez bem para mim e que pode fazer bem para você. E quando uma coisa faz bem para a gente não tem que fazer só quando a gente quer. A gente tem que fazer todos os dias, né? E é por isso que todos os dias tem um vídeo do canal, né? Para que a gente possa renovar o nosso entendimento naquele dia. Então a palavra de hoje é Marcos 4, que a gente vai meditar nela, vai trazer ela à tona. A gente vai perceber que durante o nosso dia a gente vai viver momentos de tribulação, como eles viveram ali a partir do 35. E a gente vai precisar reconhecer que essa palavra vai ajudar a gente nesse momento, né? Porque se Jesus está mandando a gente caminhar, irmãos, caminha. Se Jesus está mandando ler o Evangelho, lê. E não fica preso nesse estudo, porque como eu falei, ele foi rapidinho, que é um estudo de 30 minutos, acabou. Mas o seu dia inteiro vão ter outros desafios, vão ter outras palavras que Deus vai querer falar no teu coração, né? Teve um estudo atrás que eu falei, né, que estava lendo a palavra de Marcos, mas eu também leio, e se vocês verem no site lá, no luziarte.com/w4jesus, lá tem um blog que eu também faço um estudo diário, mas aquele estudo é o meu estudo, né? Tipo, é o real assim que eu coloco como foi o primeiro estudo que eu comecei a fazer público, né? Então, vir aqui gravar o vídeo foi uma orientação de Deus pra mim, sabe? De ele falar assim: olha, cara, tá bom que você tá aí publicando num blog, tá legal, tá bonito, gostei da ideia, mas isso é pouco. Você tem que fazer mais, porque você tem que alcançar outras pessoas. Tem gente que não tá entrando no teu site pra ver essa tua obra. E se tu estiver fazendo a obra só para ti, não tem sentido. Você tem que levar ela para outras pessoas. E desde que a gente fez esse movimento e que a gente começou a fazer isso, tem tocado nas pessoas, tem alcançado vidas. E para mim é um grande privilégio poder vir compartilhar com vocês uma palavra e saber que é a palavra de Deus que vai mover a tua vida. Não sou eu e nem as coisas que eu faço, porque aqui a gente só está compartilhando a palavra, mas o mover é de Deus. Então que tu receba essa palavra no teu coração. Entenda que estudar sobre Deus é alimentar o teu espírito que já vive em ti. Lembra no começo do episódio aqui eu comecei a falar sobre a respiração, que é automática, você não escolhe respirar, mas você escolhe a velocidade com que você respira. E isso influencia no seu batimento cardíaco. Então percebe que você não escolhe tudo que você faz, mas você escolhe como fazer, né? Então, eu decidi fazer esse estudo dessa forma porque Deus falou para mim: olha, a gente está enfrentando um grande desafio na nossa nação, que é o analfabetismo funcional, que é a incapacidade que as pessoas têm de ler e entender o que estão lendo, sabe? Então a pessoa ela aprende a ler, mas ela lê e não sabe o que está lendo. Ela não consegue construir um raciocínio em cima da leitura. Ela não consegue construir um pensamento porque ela leu e ela não muitas vezes nem entende o que está lendo. Mas ela sabe quais são as letras e as palavras que ela está falando, né?
Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que se atentar, né? Não tem a ver só com a Bíblia, mas tem a ver com a compreensão que o ser humano vem atingindo. Estamos vivendo a era tecnológica, com o máximo de tecnologia que o ser humano pode ter, e mesmo assim a gente enfrenta as maiores dificuldades, né? E a gente vê que nem todas as respostas estão no mundo e que as verdadeiras respostas estão na palavra de Deus. Mas Deus, ele escolhe aqueles que têm o coração quebrantado, para que a palavra entre, faça sentido e que mova a vida dessa pessoa, né? Como ele falou ali na parábola da semente, né? Que não é uma semente que está sendo largada no canto da estrada ou que está nascendo em terreno pedregoso, né? Que nasce rápido, vai logo ou que acaba sendo comida pelos pássaros. Mas são palavras que são plantadas em boa terra, terra fértil, né? E que dá frutos de acordo com a qualidade da terra, né? Então, uma semente para um pode dar fruto vezes 30, outro vezes 60 e outros vezes 100, né? E talvez seja esse o que eu vejo que seja um dos pontos desse movimento de Deus na minha vida, né? Talvez vir aqui compartilhar a palavra com vocês seja um fruto que Deus colocou das palavras que eu vim lendo ao longo dos anos, né? Porque, como eu falei, minha jornada com Deus não começou agora. Eu não estou lendo a palavra aqui um capítulo agora para ser bonito ou para fazer graça na frente das pessoas. Não. Eu estudo a palavra há anos e há anos venho lendo e relendo a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, de jeitos diferentes, até que Deus tocou no meu coração e falou: ó, legal. Agora que você está aí fazendo tudo desse jeito, faz para outras pessoas também. Porque fazer só para ti não serve ao reino. E isso foi uma coisa que Deus tocou no meu coração. Então, se essa palavra chegou até você e você está recebendo isso e está te gerando autoridade para te poder falar a palavra de Deus também para as outras pessoas, faça. Mas primeiro, viva essa palavra. Leia, absorva e traga para a sua realidade, no seu comportamento, na maneira como você trata as pessoas à sua volta, na maneira como você faz as suas coisas. E dedique-se a isso, para glorificar o nome de Deus. Porque tudo que a gente vem fazendo aqui é para a glória de Deus, né? Para que mais pessoas tenham acesso, para que mais pessoas tenham entendimento, para que mais pessoas se preocupem com o que de fato é importante, né? Eu senti o grande desejo de fazer esse canal no YouTube justamente porque o que eu via é mais do mesmo, mais gente fazendo piada, fazendo gracinha e falando de Deus nada, que é bom nada, sabe? Então tá na hora da gente se levantar, falar de coisa séria também, que a gente gaste o nosso tempo, né? São 24 horas que a gente tem no dia, 8 horas a gente passa dormindo. E as outras horas, quanto tempo a gente dedica para Deus no nosso dia, né? Quanto tempo a gente tem se dedicado para a oração e meditação da palavra de Deus, conversar com Deus por meio da palavra, né? Como é que a gente conversa com Deus? Através da palavra, da oração. É assim que a gente conecta com Deus. Então, muitas vezes a gente passa o dia ouvindo músicas de outras coisas, músicas de pessoas que falam sobre situações da vida, mas não falam da palavra. Muitas vezes a gente passa tempo fazendo coisas que não estão direcionadas à palavra. E isso vai, querendo ou não, nos distanciando. E quando a gente dedica tempo para isso, a gente se nutre e se alimenta da palavra. E naturalmente, com o espírito cheio, a gente vai levar essa palavra para outras pessoas, né? Que aí falar de Deus não é mais uma coisa que você faz porque, ai, nossa, vou ter que falar de Deus. Não, é porque você lê, você estuda, você traz para dentro, que chega uma hora que a única coisa que você tem para falar é isso, porque os outros assuntos já não fazem mais sentido. E falar de Deus se torna o assunto, né? Então, eu entendo que em muitos momentos eu me comportei de forma inadequada, agi de forma inadequada, falei coisas inadequadas, até no vídeo aqui hoje eu falei um palavrão também. Isso mostra traços de uma personalidade que eu venho lapidando e venho evoluindo ao longo dos anos, né? Mas não é de hoje a construção disso. Então, eu te incentivo também, sabe? Se você há um tempo já estudou a palavra e perdeu esse costume, recomeça, sabe? Deus tem obras na tua vida, tem uma manifestação maravilhosa para alcançar pessoas, principalmente, né? Para que mais pessoas possam ser convidadas para o banquete, como a gente viu lá em Mateus no final do capítulo, né? Existe um reino e Deus está convidando todo mundo para um grande banquete. E a nossa obra é chamar essas pessoas para esse banquete, né, cara? Então, tipo assim, é insano a gente ter que
ter que explicar para as pessoas, né, como que a gente faz isso, por que que a gente faz isso, é só pensar que tá escrito aqui, né? Como a gente viu, tá escrito aqui, né, que ele disse em parábolas para que as pessoas que não tivessem que ouvir, não entender, não ouviriam, não entenderiam, né? Então são os verdadeiros adoradores que são convidados pela palavra para fazer a obra de Deus. Então, se você recebeu esse convite, digita aí nos comentários, eu sou um convidado da ceia, e continue fazendo esse movimento, né? De compartilhar o versículo que chama mais atenção, né? E hoje, é, o versículo que a gente traz, eu acredito que esse texto ele é muito maravilhoso, né? É difícil até escolher um que seja assim, mas eu diria que o que a gente pode ouvir como verso maravilhoso é quando ele termina a parábola da semente. O 9 ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ali ele fala: todo mundo presta atenção no que eu estou dizendo. E aí ele começa embaixo dando a explicação do que é, né? Então eu diria que o 9 vai ser o versículo do dia, porque ele aponta na interseção, né? Ele aponta bem no meio do que vem antes, que é a parábola, e o que vem embaixo, que é a explicação da parábola, né? Vamos botar ele como sendo, porque essa parábola realmente ela me chama muita atenção, eu gosto muito desse texto. E fico muito feliz de poder compartilhar com vocês essas coisas, né? Porque eu sei que vocês têm sede da palavra, mas muitas vezes vocês, assim como eu, tiveram dificuldades, né? De fazer uma oração sozinho, porque quando a gente começa a mexer com essa coisa do mundo espiritual, existe uma maldade que se levanta contra nós, né? E é por isso que a gente tem que manter essa corrente de oração, né? Estar aqui é alimentar uma corrente de oração capaz de trazer para nós uma proteção que vem por meio da oração, né? Então, quando a gente faz a oração aqui no começo do canal, antes de começar o estudo, é para que Deus derrame a sua luz sobre nós, né? Para que Ele esteja aqui com a gente. Talvez você não tenha orado no seu dia, essa oração vai te fortalecer para viver o teu dia, de repente a tua semana, né? E por isso que eu falo que tem que ser todo dia essa renovação, né? Assim como o sol que nasce todo dia de manhã, né? A gente tem que buscar a palavra, irmãos. E é por isso que eu estou fazendo esse movimento, que você não está sozinho, eu estou aqui contigo. Eu estou aqui para a gente poder compartilhar, para a gente estudar junto, para a gente tirar dúvidas, focar. E como eu falei, né? A gente está fazendo a leitura. Primeira etapa do projeto é só a leitura. Mas, se Deus quiser, a partir da leitura vão vir alguns temas para a gente estudar e a gente vai ter que misturar a leitura de um canto e de outro, mas a gente vai ver que no Evangelho a gente tem resposta para tudo que a gente precisa na vida. E é isso que a gente continua buscando aqui. Então, se você continua buscando, sabe que o fim desse estudo, desse capítulo, não é o fim da nossa jornada. Ela continua. Então, digita aí nos comentários agora. Hashtag até depois do fim. Que a gente continua. Se Deus quiser, amanhã tem mais. Tamo junto. Fico por aqui. Fui.